Olá, mamães, tudo bem com vocês? Então, ontem eu falei que eu viria aqui todos os dias, durante 40 dias, para começar um jejum e oração. Eu sei que o canal é sobre autismo, então eu vou falar um pouquinho sobre a socialização do autismo em crianças de 3 a 5 anos. Mas eu vou começar falando sobre que eu quero convidar vocês para ficar nesses 40 dias comigo aí em oração para o dia 25 de agosto ser julgado aí procedente a minha liminar do plano do Rafael. Eu quero dizer também uma palavra sobre o jejum, o que é o jejum e a oração, porque às vezes a pessoa pensa que pode ser um jejum de dieta, e não é de dieta, e sim um jejum em oração. Às vezes a gente pode retirar algum alimento ou algo que seja o nosso, que a gente escolhe como ídolo. Às vezes, como a comida, para mim pode ser o álcool, as amizades, o casamento, e a gente não foca que o que tá dentro, o que falta dentro da gente é Jesus, né? Isso é realmente uma pregação, então quem não se interessar pelo assunto, não fique à vontade, mas eu também vou falar, né, da socialização. Então eu vou ler Mateus 16, que é sobre o jejum. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, para quem não sabe, o jejum a gente faz com bom ânimo, não na reclamação, que às vezes a gente escolhe. Por exemplo, eu escolhi a comida, então retirei alguns alimentos, eu não posso ficar falando só sobre isso, reclamando disso, que eu não tô comendo, que não sei o que, não. O meu ídolo é Jesus, então eu tenho que me alimentar da palavra e não ficar pensando no que eu deixei, no que eu vou deixar nos 40 dias. Então o meu jejum também vai ser em oração, por isso que eu escolhi aqui a internet para homenagear o Pai e que o Pai saiba que eu tô fazendo isso porque eu creio na vitória. E a vitória, pessoal, às vezes não é o que a gente quer, é o que Deus quer para nós. Então, se no dia 25 essa liminar não sair, a gente vai pro processo e a gente vai estar em oração pro processo. Porque não é sempre do jeito que a gente escolhe para nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o caminho e Ele sabe o que vai ser bom para mim, e na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vou ficar triste? Vou. Eu sou um ser humano, eu fico triste, eu indago o Pai, né? Eu pergunto por que eu não consegui, por que das coisas, depois eu volto atrás, peço perdão. E é isso, né? Eu botei aqui algumas palavras, que a sua alegria ela tem que vir de Deus, não pode vir da comida, do casamento, das amizades bebidas, para preencher o vazio que está dentro de nós. O seu ídolo não pode ser o que você tirou, né? E sim tu saber que Deus é o nosso, né, o nosso ídolo, e sim ser preenchido pela palavra. Eu quero convidar, né, as pessoas que virem essa live a jejuar e orar nesses 40 dias. Por um objetivo seu mesmo, não precisa ser o meu, né? Porque cada um faz, porque todos nós temos no nosso coração algo que não tá bom, né? E a gente não sabe explicar o que fazer para melhorar. Às vezes é a perda de um casamento, às vezes é a perda de um emprego, às vezes a gente não sabe o que fazer exatamente. Então a gente vai para Deus e pede para Ele, mas pede antes de acontecer. E assim o jejum, a gente tira algo que realmente, né? Tem gente que gosta muito de café todos os dias, tira o café durante 40 dias, durante o tempo que quiser.
tira o álcool, tira algo assim que move, né? Que às vezes a gente fica, eu não vou conseguir ficar sem tal coisa, sem doce. Então, daí tu tira o doce, mas junto à oração com um pai, pedindo para ele, falando com ele, né? Falando sempre com a vitória já ganha. Eu sempre jejuo, eu jejuo há muito tempo. Uma amiga minha que tá aí, que é a Lidneia, Neia, que me colocou aí para conhecer Deus. Eu sempre jejuei, sempre fui uma pessoa que teve esse poder do jejum, né? A oração ela veio junto com isso, mas eu sempre jejuei primeiro, porque eu me testava. Eu fazia jejuns assim de 6 meses, de 1 ano. Eu fiz muito jejum e sempre funcionou, porque a vitória para quem jejua e ora é certa, é que nem tá escrito aqui, né? O seu pai vem em secreto e recompensará. Então, assim, ó, eu creio, né? Eu creio que vai dar certo e vai dar certo no tempo dele e no tempo que tem que ser. Nós não vamos chorar se não derem nada aqui no dia 25. Um pouco só. Mas depois a gente vai levantar a cabeça e vai jejuar de novo e vamos fazer um propósito. E a vida é isso, né? É ter Deus no coração. Mas para quem não vai fazer o jejum, quem só vai torcer pela nossa família, muito obrigada. E quem tá esperando para eu falar sobre a socialização no autismo, então essa parte é para vocês. Eu achei um documento muito bom falando sobre socialização de crianças de 3 a 4 anos de idade ou de 4 a 5 anos de idade. Quem tiver filhos, né, com outras idades menores, me chama que eu posso passar o documento, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso. Mas eu quero que vocês reparem na criança de 3 a 4 anos, que é a idade do Rafael, o que a criança ela tem que fazer com 3 a 4 anos, tá? Então anotem isso, porque é muito importante. Às vezes a mãe não sabe por onde começar, não sabe que a criança ainda precisa fazer isso ou aquilo. Então, assim, ó, a sua criança de 3, 4 anos, ela canta e dança ouvindo música, ela faz isso? Se faz, marca um ok. Ela segue regras de um jogo imitando ações de outra criança. Por exemplo, se tu fala, vamos brincar de esconder, ela vai se esconder com a outra criança, ou uma brincadeira de roda, ela pega na mão e ela roda com essa criança, fazendo uma socialização. Daí vocês vão botando sim ou não ali embaixo, tá? Ela cumprimenta pessoas familiares sem ser lembrado. Ela dá oi, ela dá tchau, né? Sem tu falar, Rafael, dá tchau, dá oi, né? Daí vocês colocam. Mas assim, ó, eu acho interessante até eu já colocar o que o meu filho não faz. O meu filho não canta e dança ouvindo músicas, porque ele não canta. Ele até dança um pouco, mas pouco. Ele não segue as regras direito de um jogo, ainda mais com outras crianças. Ele não cumprimenta pessoas e familiares sem ser lembrado. Aí o outro segue regras em jogos de grupo dirigidos por o adulto. Tipo, o adulto propõe alguma ação e a criança tem que fazer em grupo. Eu não sei porque eu não tô na escolinha do Rafa, então eu não sei exatamente o que falar pra vocês, se ele faz ou não. Eu acredito que ele não faça. Mas se o filho de vocês faz, vocês marquem aí. Porque assim, ó, tudo que tá marcado que ele faz, vocês não vão precisar refazer, vocês não vão precisar fazer terapia. Mas tudo que ele não faz, entra a terapia nossa das mães, né? Porque às vezes a gente se pergunta, o que fazer? É isso. Ele pede permissão para brincar com um brinquedo que está sendo usado por outra criança, né? Por favor, alguma coisa nesse sentido. O meu filho não faz isso também. Ele diz por favor e obrigado sem ser lembrado metade das vezes. Não, meu filho não fala, então ele não faz. Atende o telefone chamando o adulto e falando com pessoas familiares? Não, meu filho não fala, não faz. Se o teu filho faz, escreve aí. Essa live vai ficar gravada, vocês escutem de novo e vão anotando, tá? Depois eu vou fazer para as outras idades. Ele espera a sua vez, quando tá num jogo,
né? Espera. Meu filho até espera um pouco, ele não é tão assim, sabe? Mas não sei se é bem isso que tá escrito aqui, espera a sua vez. Não sei, pode ser que isso ele faça. Segue regras em jogos dirigidos por uma criança mais velha, né? Quando vem uma criança para interagir com teu filho, ele segue esse roteiro que está sendo proposto, meu filho não seguiria. Ele obedece às ordens de um adulto 75% das vezes, de 3 a 4 tentativas. Então ele te obedece 75% das vezes. Meu filho me obedece, ele é bem obediente até, ele faz algum choramingo aí, mas faz. Ele permanece em seu próprio quintal ou jardim. Não entendi essa questão aqui, né? Mas se vocês têm um jardim ou um quintal, ele fica, né, sozinho ali. Eu acho que é mais ou menos para saber isso, mas eu não entendi direito a pergunta. Ele brinca perto de outras crianças, conversando com elas enquanto trabalha em um projeto próprio. Pois é que tudo isso é questão de conversa, né, pessoal? E realmente meu filho não conversa. Então, assim, eu responderia, eu acho que 2 perguntas ali, que ele dança de vez em quando, assim, em alguma música. Ele espera a sua vez, né? E obedece às regras de um adulto. Então, 3 coisas meu filho marca sim. O resto ele marca não. Então, assim, ali, ó, brinca perto de outras crianças, conversando com elas enquanto trabalha num projeto próprio. 30 minutos ele teria que fazer isso. Então, ele fica brincando ali de massinha 30 minutos, mas ele consegue interagir com outras crianças. O meu não consegue. Ele fica no mundinho, que eu não gosto de falar, mas ele fica sozinho, né? Ele brinca sozinho ali, ou ele 30 minutos também, só com areia. Sabe aquelas areias? Ele gosta de brincar. Mas não é o que tá perguntando ali, né? Tu pergunta se ele socializa. Então, não, a resposta é não. Então, assim, ó. Vamos lá, mãe. Marcaram tudo não aqui. Vamos ter que trabalhar isso. Trabalhe uma coisa por vez. Até porque isso é social e o social depende de outras crianças. Aqui também disseram que só 3 pontuaria 3. Realmente, porque o autista ele é diferente. Isso aqui não é feito para o autismo, tá? É crianças de 3 a 4 anos. Mas nossos filhos são crianças e tem que estar fazendo isso. Então, de repente, levar para a professora analisar essas perguntas para ver se ela pode nos ajudar. Vai ser o que eu vou fazer, tá? Eu vou levar para a professora dele e vou dizer, olha, ele faz isso, é proposto dessa forma, como que ele age assim? Né, para eles tentarem nos ajudar, porque no meio da pandemia fica ruim a gente mesmo fazer. Deixa eu ver se eu tenho outra que tem sobre a linguagem, mas a linguagem é só para nos dar um revertério no estômago, né? Porque meu filho não fala, então não adianta nada. Mas eu até posso ler para vocês o que uma criança de 3 a 4 anos teria que estar fazendo como a linguagem, tá? O meu filho eu vou responder tudo que não, infelizmente, mas o de vocês aí vão ver como é que vai estar. Expressa diminutivos e aumentativos quando fala? Vai respondendo aí. Presta atenção por 5 minutos a uma história lida? Meu filho não faz nem isso, não fica na história. Obedece a sequência de 2 ordens não relacionadas, né? Obedece 2 sequências. Por exemplo, assim, pega o sapato e bota em cima da mesa, né? Que não tá tão relacionado, não é no pé, é na mesa. Diz o seu nome completo quando solicitado. Responde perguntas simples envolvendo como, né? Ele tem que perguntar como que aconteceu. Emprega verbos no passado, né? Tipo, ele entende o que tá acontecendo no passado. Tem gente só respondendo que não. Não, eu também não faço isso. Relata experiências imediatas, o que ele acabou de fazer ele pode relatar. Não, o meu não fala, não vai relatar nada, né? Diz como são usados os objetos comuns, por exemplo, assim, tu mostra uma colher, como é que é usado? Ele sabe fazer com a colher, ele sabe o que é o copo, ele sabe o que é as coisas, né? Em geral, ele sabe usar. Expressa ações futuras empregando os verbos ir, ter e querer.
Não. Utiliza adequadamente masculino e feminino na fala? Olha só, tudo que uma criança de 3 anos a 4 anos tem que saber. E depois as mães vêm me perguntar se os filhos são autistas ou não, que não falam nada, né? Estranho uma mãe achar que o filho não tem nada. Não é porque não fala que é autismo, mas a criança tem algum déficit muito grande, né? Pra não fazer. Ele tem que estar fazendo isso daqui. Isso aqui é o que as escolas têm, tá, pessoal? Oi, pessoal, vamos ver se voltou o áudio aqui, que estavam dizendo que estava sem áudio, né? Eu vou esperar ver se alguém vai entrar para continuar falando sobre a linguagem de 3 anos a 4 anos de idade. Vamos ver se vai entrar alguém para ver se as pessoas aqui... Mas vocês estão vendo que não é tão fácil assim de conseguir fazer, né, essa listagem. Essa listagem ela é muito boa, ela também tem de 0 a 1 ano, de 1 ano a 2, né, de 5 a 6. E aí eu posso continuar depois fazendo isso para vocês, tá? Mas eu vou falar aqui, depois vocês veem, né, quando eu não tiver, que eu vou deixar gravada aqui para vocês essa live, para quem perdeu, né, quem tava vendo antes, sem o áudio, tá? Então, eu tava na palavra... Usa formas imperativas de verbo ao pedir favores. Conta 2 fatos na ordem de ocorrência. Né? Isso tudo vocês têm que analisar. Expressa diminutivos e aumentativos quando fala. Presta atenção por 5 minutos em uma história lida. Obedece a sequência de 2 ordens não relacionadas. Né? Isso, quem tá entrando aí pode me dizer se voltou o áudio. Diz o nome completo quando solicitado. Responde perguntas simples envolvendo os como. Emprega verbos regulares no passado. Olha que difícil, gente. O meu não faz nada disso. Diz como são usados os objetos comuns, que eu estava nessa parte antes. Né? Nos objetos, ele sabe fazer, sabe falar, sabe para que serve. Expressa ações futuras empregando os verbos ir, ter e querer. Utiliza adequadamente masculino e feminino na fala. Usa formas imperativas de verbos ao pedir favores. Tem que saber português aqui para entender isso, né? E conta 2 fatos na ordem de ocorrência. Né? Essas são as de linguagem, tá? Eu falei antes da socialização. Isso é que o teu filho deveria saber até os 4 anos de idade. Ah, mas o meu filho tem 3 anos e meio e não sabe. Bom, tu tem que correr atrás até os 4 anos. Mas se teu filho é atípico, né? Por exemplo, ah, mas o meu filho é atípico. Como que eu vou fazer? A gente também... Eu não posso correr atrás da linguagem, né? Seria um absurdo da minha parte ficar dizendo pro Rafael, não, mas fala isso, não tem como, porque ele não fala e não vai ser uma coisa produtiva. Mas na socialização eu posso tentar, né?
Eu posso dizer para a professora, eu posso ir ali no parquinho e tentar fazer essas coisas que eu disse para vocês. Que eu acho que é o melhor jeito é a gente ter uma régua de aprendizado. Bom, o que o meu filho não faz? O que o meu filho tem que saber? E a terapia é a partir daí. E a aba, pessoal, é isso. É ter um roteiro e saber para onde que tu vai. Ah, eu tentei fazer, ele não quis. Anota. Por que ele não quis? O que faltou? Tenta no outro dia. Como que no outro dia ele funcionou? No terceiro dia ele aprendeu, marca que ele aprendeu no terceiro dia. Né? Para vocês saberem mais ou menos o porquê que ele não faz e o porquê que ele faz certas coisas. Porque se ele não interage com outras crianças e tu ficar dizendo para ele, não, mas vai com a criança, mas qual o jeito que tu tem que agir com aquela situação com a criança que vocês têm que ver. Então, assim, eu vou deixar a live gravada. Quem tiver dúvida me chama no direct, que eu respondo. E eu vou fazendo, todos os dias eu vou comentando para vocês como faz a aba em casa. Que isso também, não é que seja aba, nada mais é do que fazer a criança aprender, né? Para quem não sabe, é somente isso. A criança, tu vai fazer imitação, e essa criança vai ter que aprender. Então, um beijo para vocês, quem ficou, que Deus nos guie, que nos dê fé e vitória para nós. E até amanhã. Ó, entrou mais uma pessoa. Eu tô me despedindo aqui, mas eu vou deixar salvo a live, as duas. Mesmo que ficou sem áudio, aí eu vou ter que dar uma olhadinha. E vamos ver, amanhã eu faço outras observações aí, aba, tá? Um beijo, até logo.